estatísticas do MEC de 2000 a 2014, a gente vê que essa parcela feminina nos cursos, nas matrículas dos cursos de graduação em engenharia, essa parcela passou de 19,5% para 28,2%. Em se tratando da engenharia, é um aumento significativo, porque no mundo todo as matrículas femininas são baixas ainda, né? Na maior parte dos países europeus também. A gente tem que lembrar que essa grande expansão de vagas, tanto para homens como para mulheres, em todos os cursos universitários e na engenharia, inclusive, se deu através das escolas do setor privado, né? De onde, de fato, tem saído a maioria dos jovens e das jovens engenheiros. Esse ensino tem uma formação reconhecidamente discutível, né? Em termos da sua qualidade, né? E exatamente por isso também os diplomas não são tão prestigiados no mercado de trabalho e acaba formando uma mão de obra de baixo nível, né? E na reprodução desse cenário que vai ter uma remuneração mais baixa. Então esse ciclo não virtuoso, né, se reproduz e vai rebaixar os salários dos homens e particularmente das mulheres que já entram na engenharia defasadamente, né, em termos de salário. A gente pode lembrar também que na última década, mais ou menos de 2003 a 2013, aconteceu essa grande expansão na economia brasileira, que hoje, né, não existe mais, e houve expansão da ocupação e de emprego para todas as profissões, principalmente as profissões envolvidas no desenvolvimento econômico. E os engenheiros foi uma das categorias beneficiadas, né? O crescimento da ocupação e do emprego dessa categoria acompanhou o crescimento nacional, né? E particularmente o desenvolvimento excepcional da construção civil entre 2006 e 2013, né? Isso foi muito importante para os engenheiros civis, né? Que ainda são em torno de 1/3 dos formandos de todas as engenharias, né? E quando a gente analisa as taxas de ocupação e de emprego para os dois sexos, né, na engenharia, a gente vê que em termos relativos o crescimento das mulheres foi sempre superior. Ou seja, quer dizer, houve um ingresso importante das mulheres nessa área, né? Mas ao ingressarem elas se situam, como nas demais profissões de tradição masculina, nas bases das pirâmides. Então elas são técnicas em edificações, técnicas de segurança, são auxiliares de engenharia, assistentes de engenharia, raras chegam ao posto de engenheira mesmo, né? Mais raras ainda aos postos de coordenadoras de engenharia, de obra, etc., diretoras, né? Então, esse panorama é um panorama conhecido, né, e que se repetiu mesmo nesse momento de grande expansão da atividade econômica e da ocupação do emprego das engenheiras. E eu, finalmente, gostaria de abordar um terceiro importante aspecto que eu acho que vale a pena sempre discutir e que a diretoria da Mulher da Ficenge tem discutido repetidamente, né? Que são a questão das discriminações em relação às mulheres e às engenheiras no mercado de trabalho, né? Então, a gente poderia separar ou identificar essas discriminações como aquelas que são explícitas ou visíveis, né, que são empecilhos criados para a seleção e admissão de engenheiras para determinados setores, cargos, postos, etc., tanto no setor público como no privado, empecilhos para a ascensão profissional, muitas vezes explícitos, outras vezes nem tanto, mas sutis, e também existem as discriminações que são simbólicas, invisíveis e são violências de gênero, né? Dentre elas a gente pode mencionar o assédio moral e sexual, né?
O constante descrédito à capacidade técnica e à competência das engenheiras, principalmente se elas são jovens, né? Que as obriga a provar constantemente que elas são capazes, que elas são competentes, né? A necessidade reiterada de elas se imporem, de serem firmes, porém não muito, porque senão elas ficam basculando entre dois estereótipos, o masculino e o feminino. E na verdade todos esses desafios que são invisíveis, né, não explícitos, mas estão ali, estão internalizados nos homens, nas mulheres e nas instituições, né, vão levar as engenheiras e as outras mulheres que estão nessas profissões de tradução masculina, né, a trabalharem muito mais do que os homens, para provarem que elas dão conta, que elas são capazes. Isso gera estresse, isso gera problemas de saúde e problemas psicológicos também, né? Então, olhando para um campo que é ainda mais, digamos assim, discriminador dentro das engenharias, que é a construção civil e os canteiros de obra, este movimento de expansão da atividade da construção civil na última década, aliado à falta de mão de obra, à falta de engenheiros, né, homens, né, abriu uma brecha importante para a entrada das mulheres e tem se tornado comum, ou mais comum que antigamente, a presença dessas moças nesses ambientes. Então, de alguma maneira, o convívio entre homens e mulheres de classes sociais diferentes, hierarquias diferentes, idades diferentes, né? Sejam eles peões, engenheiros, mestres, tem melhorado, segundo as próprias mulheres relataram. Porém, isso não eliminou, né? Não eliminou ainda, espera-se que no futuro se ultrapasse essa etapa, o constante descrédito em relação à capacidade feminina. Isso tem sido uma das queixas, uma das coisas que foram levantadas numa pesquisa recente que eu fiz, tanto por parte dos chefes, engenheiros, diretores das construtoras, como por parte das próprias mulheres e dos homens. Então, esse parece ser o cerne da questão hoje em dia nos canteiros de obra e nos escritórios de projeto de engenharia, bem como nos escritórios de engenharia das construtoras. Quer dizer, o trabalho da mulher é igual, ou talvez até melhor do que o homem em termos de qualidade, mas ele é desacreditado de início. Isso traz todas as consequências que a gente já falou em termos de dificuldades, né? Especialmente dirigidas às mulheres e não aos homens. A gente poderia dizer que há um grau de habituação, né, nessa convivência entre os sexos, nesse ambiente que foi sempre extremamente masculino e ainda né? Essa convivência tem começado, quer dizer, ela tem se tornado mais fácil porque ela tem começado já nos bancos escolares, como a gente viu o ingresso das mulheres nos cursos de engenharia crescente. Então, esse convívio passou a acontecer mais cedo, né? Não é uma grande surpresa hoje uma mulher num canteiro. A grande surpresa é encontrá-las como engenheiras titulares, né? Como coordenadoras de obras, como gerentes, ou mesmo como proprietárias de empresas de engenharia ou construtores. Isso é a grande surpresa. Quer dizer, a ascensão, né, a postos de maior responsabilidade, visibilidade, melhor remuneração, ainda é um problema gravíssimo para as engenheiras na construção civil. Bom, eu quero ainda ressaltar uma última coisa, quer dizer, a gravidez e a maternidade, ou a expectativa futura da maternidade, né, continuam a ser um divisor de águas para as engenheiras e suas carreiras, sobretudo nas obras, né? Ainda há a imputação de limitações, né, específicas à mulher por causa da possibilidade de se tornar mãe e quando ela se torna mãe. Mesmo que as engenheiras, ao saberem disso, elas ultrapassam todos os limites
força física, resistência psicológica, muitas vezes trabalhando durante os seus períodos de licença de maternidade. Então, essa continua sendo uma questão ainda muito difícil para ser, digamos assim, superada pelas empresas, pelas próprias mulheres que reagem, então, a essas expectativas que elas já sabem que as empresas têm, de que elas não serão as mesmas depois de serem mães ou enquanto grávidas, né? Então, isso é um problema importantíssimo também.